Então nessa aula eu vou estar te mostrando como fazer cálculos aqui, utilizando as linhas do Data Grid View e também utilizar quais os SQLs que você poderia usar para fazer esses cálculos. Eu vou fazer aqui apenas dois cálculos, mas é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa label aqui e vou fazer uma cópia dela, segurar Ctrl, arrastar aqui para a direita, mantendo o alinhamento na linha rosa para ele ficar bem alinhadinho. Vou pressionar F4 e vou alterar o nome dessa label. Deixa só aparecer aqui as propriedades. Aqui. Vou alterar o nome dela para LBL e vou colocar aqui... Deixa eu ver o que a gente poderia colocar. Vou colocar o total de produtos em estoque baixo. Vou colocar total estoque baixo. Aí nessa label, eu quero mostrar quantos produtos que estão abaixo do estoque mínimo. A gente até poderia colocar ela, talvez. Quer ver? Vamos dar aqui um F4. O cursor aqui, ó, a gente colocar uma mãozinha. E na hora que clicar em cima dessa label, a gente chamar o mesmo clique desse botão aqui, ó, do estoque baixo. Vamos só ver o que está nele aqui. Vamos ver qual o nome dele é estoque mínimo. Então a gente pode vir aqui nessa label, pressionar F4. Vir aqui nos eventos, ó, no clique, a gente abre e vê se a gente consegue achar aquele botão ali de estoque mínimo, ó, estoque mínimo, clique. Então, na hora que eu clicar nessa label, ela automaticamente vai trazer para mim os produtos que estão com estoque mínimo, certo? Então, vou fazer o que agora? Vou pressionar aqui F4 de novo e vou alterar o texto dela para produto baixo estoque. Produto baixo estoque. E agora eu quero fazer o seguinte. Existem duas situações. Acho que eu já comentei isso na hora que eu fiz a busca de ativo e inativo. Você pode fazer o cálculo usando os produtos que estão na lista, certo? Ou você pode fazer o cálculo com todos os produtos trazendo lá do banco de dados. Para fazer com os produtos que estão na lista, a gente vai vir aqui, ó. Você poderia usar esse mesmo for each aqui, tá? Para você fazer esses cálculos. Só que para não ficar muito bagunçado, eu vou utilizar aqui uma outra função. Então vamos lá, ó, private, não vai ter nenhum retorno, e eu vou chamar ela de calcular estoque. É só um exemplo, tá? Esse nome aqui não é o que ela vai fazer de fato, ela não vai calcular estoque, ela vai apenas buscar o estoque. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um for each, ó, for each, comecei a escrever aqui o for, vou pressionar duas vezes a tecla Tab e ele completa para mim. Qual vai ser o tipo de dados que você vai querer buscar? Então, o meu tipo vai ser uma variável do tipo DataGrid View Row, ou seja, uma linha de um DataGrid View. Você pode chamar de qualquer coisa, eu costumo chamar de linha mesmo, para poder ficar mais fácil de entender na hora que a gente estiver lendo o código. E aqui você vai passar da onde que vai vir todas as linhas, de qual o DataGrid View vai vir, e você pega as rows, ou seja, as linhas, certo? Então aqui agora basta a gente ir fazendo os cálculos. Primeiro, você precisa criar uma variável do tipo double para ser o estoque atual, certo? Depois você vai precisar de criar, aqui nem precisa de criar o estoque atual não, a gente pode colocar assim, ó. Vamos colocar somente produto, um nome qualquer aqui. E já vamos iniciar ele, vou até colocar um nome menor, letra I, vou iniciar esse I valendo 0. Agora, dentro do meu for, eu vou fazendo a verificação. A cada vez que ele passar numa linha, eu vou verificar se... Aí eu tenho que converter para double, tá? Ó, converte, ponto to double, se a coluna, se na minha variável linha, na coluna de estoque atual, o seu valor. Aí aqui eu vou colocar outra conversão. Só que no caso do estoque atual, eu quero saber se ele é menor do que o estoque mínimo. Então eu faço a mesma coisa, ó. Converte para double. Aí o que você quer converter para double? Na linha selecionada, na linha que ele estiver correndo, né? Na coluna est mínimo. E aqui você coloca o valor. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu terminar aqui.
value. Beleza, então, ó, se a conversão da coluna estoque atual para double, a gente tem que converter, porque senão não vai dar para usar esse sinal aqui de menor. Se o estoque atual for menor do que o estoque mínimo, então eu pego a variável i e coloco ela para acrescentar 1. Somente isso daqui, ó. Eu vou fazer todo o loop. Na hora que ele passar tudinho ali sabendo quais os produtos estão, depois que ele terminar, tá? Tem que ser após essa linha aqui. Eu vou pegar a LBL estoque baixo, o texto dela, e vou colocar assim, ó, a variável i, né? Concatenada com produtos baixo estoque. Deixa eu colocar aqui tudo em letras maiúsculas. Produtos baixo estoque. Agora, lá na função busca geral, ok? Depois de tudo aqui, ó, a gente chama essa função de calcular estoque. Vou dar um Ctrl Shift S e vou executar para a gente ver o resultado disso ali em funcionamento. Então aqui, ó, após executar, ele apareceu para mim que tem 4 produtos em baixo estoque, ó. Um aqui. Aí aqui, deixa eu ver mais aonde. Esse aqui também e esse aqui, ok? Beleza, então olha só, vamos só dar uma conferida aqui. Aqui também, ó, 1. Depois 2, 3, 4, isso mesmo. Se eu fizer aqui uma busca exata, ele dá aqui para mim, ó, que eu tenho 0 produtos. Então essa aqui é a maneira 1, ou seja, fazendo a busca na própria list view, tá? Você vai passar todas as linhas contando uma a uma. A segunda maneira, que é utilizando o próprio banco de dados. Então olha só, aqui nesse calcular estoque, eu não vou comentar aqui não, tá? Eu vou tirar a informação daqui. Se você quiser comentar, você comenta. Uma forma simples de você comentar é você selecionar tudo, pressionar Ctrl K C e ele comenta. Se você pressionar Ctrl K C, agora para tirar o comentário aqui eu não sei, mas aqui em cima, ó, Ctrl K C e para tirar Ctrl K U, ok? Ó, se você segurar Ctrl, pressionar K, depois U, ele vai tirando o comentário, ó. Só que tem que ser dois toques rápidos, ó. Ctrl K C, ele comenta, Ctrl K U, ele descomenta, ok? Então eu não vou deixar comentado. Eu vou então apagar. Aqui eu vou fazer o meu SQL para estar trazendo a informação lá do banco de dados. Então, qual vai ser o meu SQL? Eu vou abrir o FlameRobin, pelo fato de ser mais fácil de escrever e de executar os códigos SQL. Fazer aqui a conexão ao banco. E aqui eu vou fazer uma query para me escrever esses códigos aqui. E a gente vê qual seria o SQL para estar fazendo isso. Como eu quero um SQL para saber a contagem de produtos, eu vou escrever então utilizando a função count, ok? Aí o que eu quero então contar? Qual é o meu critério? Onde o campo P estoque atual for menor do que o campo P estoque mínimo. Só que aqui a gente tem um porém, agora a gente tem o campo ativo, certo? Então, muitas das vezes, esses cálculos que a gente faz, a gente tem que levar em consideração o produto ativo, tá? A gente não pode levar em consideração o produto inativo, porque já que ele está inativo no banco, não há por que ele ser calculado e até, por exemplo, preocupar quem está utilizando a planilha, no caso, né? A planilha não, o sistema. Então, uma ideia aqui seria colocar assim, ó, e também onde o campo ativo for igual a S. Aí você coloca o S maiúsculo, tá? Então, vamos dar um F4, ó. Ele deu para mim somente 2. Diferente lá da função do C# que tinha dado 4, é porque lá a gente havia pegado geral, sem usar aqui o campo ativo. Mas isso aqui também é só uma observação minha. Eu não acho interessante aparecer todos os produtos na conta se alguns deles estão inativos, ok? Então, eu vou levar esse código aqui, ó, vou dar um espaço aqui. Vou levar esse código aqui lá para o C#, ó, ok? Copiar aqui, Ctrl C,
e vamos colar aqui dentro da variável SQL. Ctrl V. Aí, como ele vai ter um resultado count, esse count sempre vai dar um valor, mesmo que seja 0, ok? Eu vou então pegar aqui, ó, a variável i. Eu agora vou ter que criar uma variável i. Eu posso usar a própria variável SQL, tá? Uma coisa que eu costumo fazer muito é utilizar a própria variável anterior. Para você não precisa ficar criando variável e tal para você fazer. Nesse caso aqui eu poderia fazer assim, ó, bd.buscar. Aí aqui eu passo a variável SQL, pego a linha 0 na coluna 0 e converto para texto, ponto vírgula. Agora aqui no lugar de usar o i, eu utilizo a variável SQL. Eu aprendi a fazer isso aqui em PHP. Não sei, eu nem lembro mais como, mas assim, você usar a mesma variável para tudo aqui que você tá. É claro que tem opções que não dá para fazer, mas aqui é interessante. A gente poderia até colocar aqui uma, por exemplo, vamos chamar ela de v, por exemplo, ó. E aqui a gente usar esse v de variável e ficaria assim, fica mais simples o código. Depois que você se acostuma, é bem simples. E fica melhor também, você não precisa ficar declarando um monte de variáveis para você trabalhar, ok? Agora vamos então executar para a gente ver se esse SQL aqui vai funcionar. Então tá aqui, ó, mesmo tendo 4 produtos aqui no list view, no data grid view, que tá com o estoque mínimo, ó, aqui ele só aponta 2 porque ele está ignorando esses aqui que estão cancelados, ó, esses dois aqui, ok? Aqui no meu data grid view, deixa eu fechar aqui, tem uma configuração que eu gosto de fazer sempre, mas aqui eu acabei esquecendo, que é, ó, selecionei aqui o controle, tá? Esse daqui, vou pressionar F4, que é a seleção da linha. Deixa eu só achar aqui, ó. Aqui, ó, Selection Mode. Eu vou abrir aqui e vou dizer que eu quero selecionar a linha inteira. Então, eu escolho Full Row Select. Essa palavra full significa completo, row é linha, e select é selecionar. Então, selecionar uma linha completa. Porque aí, quando a gente executar e clicar em alguma célula, automaticamente ele vai selecionar a linha inteira, sem nenhuma exceção ali. Então, olha só, quando eu clico, ó, ele seleciona a linha toda. É mais fácil para você visualizar. Você clica aqui e já consegue olhar na linha inteira em toda a grade. Então, próxima aula eu vou estar fazendo o cálculo do valor de custo vezes o estoque, para a gente saber qual seria o custo estoque do nosso projeto, tá bom?